Vamos lá? Mais uma dica preparatória para a primeira fase do exame de ordem banca FGV. E aí, dentro do direito civil, escolhi um tema que com certeza cai, primeira fase, segunda fase, que é o tema da uso capião. Meus queridos, uso capião nada mais é do que uma forma originária de aquisição da propriedade, de bens móveis, imóveis e também aquisição de outros direitos reais que admitem a tal da prescrição aquisitiva. Certo? Então aqui basicamente eu quero focar com vocês nas modalidades de uso capião de propriedade de bens imóveis. Lembrando aqui, para poder usucapi, você tem que preencher requisitos essenciais, que a gente chama de requisitos típicos, que tem que ser preenchidos em qualquer que seja a modalidade de uso capião. Então por isso que a gente utiliza essa expressão de requisitos essenciais. Tá? Então, dentro dos requisitos essenciais, nós temos uma posse, que não pode ser qualquer posse, tá? Tem que ser uma posse ad usucapionem, ok? Além da posse ad usucapionem, essa posse, ela tem que ser mansa ou pacífica. Depois, ela tem que ser contínua ou duradoura, tá? O que mais, Raquel? A coisa a ser usucapido, o objeto, ele deve ser uma coisa hábil. E aqui a gente exclui, regra geral, os bens públicos, ok? Por força de, determinação constitucional. Depois, Raquel, tem mais requisito? Tem um requisito subjetivo, também chamado de requisito anímico, abstrato, que é o animus domini, a intenção de ter a coisa como se dono fosse, ok? Raquel, tem mais requisitos? Tem o prazo. E aí o prazo, ele varia de acordo com a modalidade de uso capião que vai ser invocada. Nós temos hoje um prazo super pequenininho, que é um prazo de 2 anos para uso capião relâmpago, eu vou explicar, tá? E temos o prazo máximo, pelo menos para poder adquirir propriedade de bens imóveis, que é o prazo de 15 anos, ok? Que é a uso capião extraordinária, tá? E aí, além do prazo, eu preciso de um título, tá? Esse título, ele pode ser obtido no cartório, porque a gente tem hoje a uso capião extrajudicial ou administrativa, tá? Então eu posso conseguir por meio de um documento, de uma escritura pública, tá? Mas eu também posso conseguir uma sentença declaratória de uso capião. Então eu pego esse título e o quê? Registro no cartório de imóveis, ok? Lembra que eu já falei em outras oportunidades que o Brasil adota o sistema registral no modelo romano. Então não basta ter o título, eu tenho que levar o título a registro no cartório competente. Muito bem, esses são, pois, os requisitos essenciais. Agora, de acordo com a modalidade de uso capião, os requisitos podem ser o quê? Aumentados. É o que a gente chama de requisitos complementares, tá? Então, Raquel, você não falou da questão dos 250 metros quadrados, dos 50 hectares, de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Eu não falei porque estes requisitos, assim como o justo título e a boa-fé, são requisitos complementares, que vão ser exigidos em determinadas modalidades de uso capião, certo? Então vem comigo na tela, olha o esqueminha que a gente vai montar aqui. Eu coloquei aqui as principais espécies de uso capião, tá? Previstas aqui no Código Civil e também no Estatuto da Cidade, não posso esquecer, Lei 10.257 de 2001, tá? E nós temos aqui, meus amores, uso capião extraordinária. Ela só exige os requisitos essenciais. Então aqui eu trabalho com requisitos essenciais, aqueles que eu já mencionei, e o prazo é de 15 anos. Artigo 1238. Mas olha a novidade. O artigo 1238, ele tem o quê, gente? Um parágrafo único, que diz que esse prazo de 15 anos, ele pode ser reduzido para 10 anos, se o sujeito tiver estabelecido ali a sua moradia habitual ou empregado em investimentos, tá? Investimentos, obras, de interesse social, econômico. Então, esse prazo de 15 anos, se você der função social à sua posse, ele pode ser reduzido de 15 anos para 10. Beleza? Até aqui? Volta na tela. Uso capião ordinária. Ela está prevista no artigo 1242. Qual que são? Aqui, ó, além dos requisitos essenciais, eu vou abreviar, tá? Então, você tem requisitos essenciais, mais justo título e boa-fé. Ok?
mais justo título e boa-fé. Se você conseguir reunir esses requisitos, justo título e boa-fé, tá? Além dos requisitos essenciais, o prazo para usucapi na modalidade ordinária é de 10 anos. Raquel, mas esse prazo pode cair? Nos termos do parágrafo único do 1242, sim. Esse prazo de 10 anos pode ser reduzido para 5 anos. Se você tiver adquirido o bem onerosamente, você registrou esse bem no seu nome e, posteriormente, o registro foi cancelado. Então, olha o tanto de coisa que eu coloquei, gente. Além de justo título, boa-fé e tudo mais, você adquiriu o bem onerosamente. O bem foi registrado no seu nome, o registro foi posteriormente cancelado e você estabeleceu lá a sua moradia habitual ou você também investiu, você ali empregou, né, obras de interesse social, econômico. Então, nesse caso, se você conseguir aglutinar todos esses requisitos, o seu prazo ele será de somente 5 anos. Isso está no 1242, parágrafo único, ok? Volta na tela. Raquel, e as modalidades constitucionais? Vamos para elas. Uso capião constitucional rural e a constitucional urbana. Então aqui nós estamos falando do artigo 1239 do Código Civil e 1240. Raquel, como é que fica aqui a situação? Eu quero que vocês anotem aí no caderninho de vocês, tá? Além dos requisitos essenciais, que eu já trabalhei com vocês, nós temos requisitos aqui muito específicos. Essas modalidades constitucionais, elas têm um prazo curtinho de 5 anos, qualquer uma das duas, tá? Mas por que o prazo é curto, gente? Porque aqui eu exijo mais. Aqui a preocupação é com a função social da posse, função social da propriedade. Então aqui, gente, o sujeito ele tem que estar, na modalidade rural, ele tem que estar morando e produzindo na terra. Na modalidade urbana, ele tem que estar utilizando o bem para sua moradia ou de sua família. Então ele tem que dar destinação social, tá? Outra coisa, gente, o prazo é de 5 anos. Tá? Se for área urbana, ela não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Raquel, e se lá tem 300, mas eu pedi para o juiz reconhecer só os 250 metros quadrados? Pode? Não. Essa modalidade você não pode ultrapassar a metragem definida legalmente, tá? Legal e constitucionalmente, tá? Então aqui nós vamos ter o quê, gente? A área urbana não pode ser maior do que 250 metros quadrados e a área rural não pode ser maior do que 50 hectares. Ok? Um outro dado importantíssimo. Já falei que o sujeito tem que estar ali, né? Ou morando e produzindo. O prazo é curtinho, 5 anos, tanto rural como urbano, e tem um requisito negativo. Raquel, qual é o requisito negativo? Não ser proprietário de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural, certo? Então esse requisito negativo, ele é exigido nessas duas modalidades. Beleza? Volta na tela. Raquel, o que dizer da uso capião especial urbana coletiva? Essa modalidade, ela é prevista no Estatuto da Cidade e ela veio para tentar solucionar o problema dos grandes aglomerados urbanos, o problema das favelas. Então, imagina, aquelas pessoas estão amontoadas umas em cima das outras e às vezes eu não consigo saber nem exatamente qual é a metragem de cada um. Então, para solucionar o problema, até porque essas pessoas também merecem um amparo e um, respaldo legal, tá? Elas merecem também ter um documento para poder o quê? Oficializar a situação delas, que se estende durante anos. Então, nesses casos, é possível que esses interessados, os usucapientes, eles ajuizem uma ação de usucapião coletiva. Inclusive, o próprio Estatuto da Cidade prevê que se os moradores, os usucapientes não quiserem entrar todos conjuntamente, poderão ser substituídos, pela questão da associação de moradores da comunidade regularmente constituída, na condição de substituto processual. Então, essa associação pode ajuizar essa ação de ação declaratória, de usucapião coletiva. Nesse caso, gente, o próprio Estatuto da Cidade estabelece o seguinte, nós teremos que ter uma área urbana maior do que 250 metros quadrados, ocupada por um considerável número de pessoas, que essas pessoas sejam hipossuficientes, tá? Então elas têm que ter aí, elas têm que ser normalmente beneficiárias de programas, são beneficiárias de programas sociais, ou poderiam ser atendidas pela Defensoria Pública, por exemplo. Então são pessoas de baixa renda que ali estabeleceram a sua moradia, tá? Então aqui eles exigem o quê, gente? O prazo também é um prazo mais curto, tá? O prazo que é de 5 anos, tá? E além disso, nesse caso aqui, eles têm que provar também, Raquel, que não são proprietários de nenhum outro imóvel urbano nem rural? Sim, tem um requisito negativo também, tá? E aqui, gente, um diferencial.
como a gente não sabe exatamente qual é a área de cada um, o juiz ele vai o quê, gente? Ele vai instituir verdadeiramente um condomínio. Ele vai colocar ali uma cota ideal para cada um, uma matemática simples, tá? Ele vai dar a sentença vai ser registrada no cartório de imóveis em nome daquelas pessoas em condomínio. É assim que funciona, beleza? E aí, novidade de 2011 é a uso capião, que, gente, é uma uso capião especial urbana por abandono de lar, ou uso capião familiar, ou uso capião relâmpago. Vem comigo na tela. Raquel, onde é que tá isso? A nossa uso capião especial urbana relâmpago, ou por abandono de lar, ou familiar, está prevista no artigo 1240-A do Código Civil. Raquel, fala mais um pouquinho sobre ela. Gente, novidade aí de 2011, né? Esse artigo foi acrescido aí, né, no Código Civil nessa data, nesse ano. E aí, gente, nós temos aqui uma situação bem peculiar. Na uso capião por abandono de lar, você vai ter o quê? Um imóvel que era do casal, tá? Aqui, gente, vale para qualquer tipo de entidade familiar, tá? Núcleos homoafetivos, heteroafetivos, não interessa. Então, aquele imóvel é do casal, seja união estável ou casamento. Então, imagina que um dos dois cônjuges ou companheiros abandona o lar, tá? E o outro fica sozinho, tá? Com os filhos, cuidando do imóvel, pagando tudo sozinho. Então, nesse caso, gente, eu pego os requisitos essenciais e junto. O imóvel também tem que ser urbano, ele não pode ultrapassar 250 metros quadrados, o sujeito tem que ter a posse exclusiva, direta, tem que fixar ali a sua moradia ou a moradia de sua família, tá? E mais, deve ser configurado, restar configurado o abandono de lar, tá? E além disso, a análise tem que ser objetiva e concreta, não pode ficar aqui no devaneio, ok? E além disso, ele tem que o quê, gente? Ele não pode ter nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. Então, observem bem, a depender do regime, né, casamos no regime da comunhão universal de bens e adquirimos aquele imóvel, tá? Aquele imóvel é 50% para cada um. Só que um dos cônjuges ou companheiro abandonou o lar. Então, se ficar ali no imóvel de forma direta, exclusiva, ok? Com fins de moradia, o imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados, está na área urbana, eu não tenho outro local, nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural, eu vou poder usufruir os 50% do meu ex-cônjuge ou companheiro. É isso que prevê a uso capião aí relâmpago e por isso o prazo é um prazo mais curto, prazo de tão somente 2 anos. Lembrando que essa modalidade de uso capião, ela só passou a existir a partir de 2011. Então ela não poderia ter efeitos aí retroativos ou efeitos surpresas. Tudo certo? Então se você quer saber mais, vem com a nossa grande equipe aqui do Gran Curso Online, aprovação garantida.